Graça e paz. Estamos nós aqui de novo para continuar a nossa história, continuar tudo o que a gente tem, eu estou contando aqui para vocês. E eu quero ler com vocês Provérbios 3, do 11 ao 18. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata, rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde com você a sensatez, o equilíbrio, nunca as perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então o Senhor, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. É muito gostoso saber de tudo isso que o Senhor nos promete. Na verdade, nós temos com o Senhor uma aliança, né? Nós temos ali um pacto com Ele. Quando você olha, por exemplo, eu estou com aqui a minha aliança do meu casamento. Eu olho para essa aliança e eu não consigo ver nela aonde tem a emenda, mas em algum lugar aqui ela tem uma emenda. Só que a aliança que o Senhor faz com a gente, essa é irrepreensível, essa não tem emenda. Essa é perfeita, é o círculo perfeito. E como eu estava contando aqui para vocês, em determinado momento, eu comecei a fazer, eu fiz coisas que eu não perguntei para o Senhor se era para fazer aquilo, e aquilo me trouxe consequências. Aí eu lembro que para essa pessoa e as outras pessoas que eu emprestei, que eu troquei os cheques começaram a voltar. Aí o que acontecia? Caía minhas coisas lá no banco, o banco descontava os cheques que tinham sido devolvidos dessas pessoas e os meus cheques acabavam sendo prejudicados. Até que chegou um dia que eu falei, meu Deus, e agora? E agora, Deus, o que eu vou fazer? E eu sempre gostei, sabe, de ir na casa dele, na casa do pai, na igreja, e buscar uma direção. Aí lembro que eu fui ao culto, falei, Senhor, o que está acontecendo, Deus? A loja estava indo tão bem, agora me veio esse problema. Aí sabe o que o Senhor falou para mim? Você acha que você é Deus? Você quer fazer mais do que eu? Você quer ser mais misericordiosa do que eu? Por que você, quando vai fazer essas coisas, quando você foi ajudar essas pessoas, você não me perguntou se era uma permissão minha? Aí o que você fez? Você pegou o problema delas e você trouxe para dentro da tua vida, dentro da sua loja. Eu falava, Deus, por favor, me perdoa, Senhor, me perdoa se eu falhei, me perdoa se eu não fui sensata, se eu não fui sábia. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Deus, porque a minha intenção era genuína, eu queria ajudar. Eu não fiz porque eu queria ganhar dinheiro, eu fiz porque eu queria ajudar. E isso me trouxe tantos problemas. O Senhor falou, não, filha, eu sou contigo. Eu sei que o seu arrependimento ele é genuíno e eu vou cuidar de você. E eu lembro que quando eu comecei a passar por esse processo, nesse período meu pai também estava doente, meu pai veio a falecer, eu tive problemas de coluna, eu tive problema de hérnia de disco, sabe? A minha tensão era tão grande. Eu falava, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou resolver? E aí aquilo, sabe quando a gente fica tão nervosa, tão tensa, tão cheia de problemas, que o nosso corpo começa a gritar? Sabe, quando as dores vêm, as tristezas vêm, a angústia vem, e eu comecei a engordar, e comecei a ter problema de hérnia de disco, senti muita dor. Aí eu lembro que nesse processo, a minha dor ela ia ficando tão grande, meu corpo doía tanto, que teve um dia que eu fui ao banco, eu desmaiei dentro do banco de dor na coluna, não conseguia me movimentar. Aí veio uma ambulância, me levou para o hospital. Aí eu lembro que meu marido chegou lá e falou, Léo, o que aconteceu? Aí eu contei que eu senti uma dor tão grande, a dor foi tão fulminante que eu desmaiei de dor.
E ali fui no médico, comecei a passar no médico, o médico falou que se eu não fizesse uma cirurgia, eu ia ter que andar de cadeira de rodas. Mas eu sentia que aquilo era espiritual, sabe? Eu sentia que aquilo era um peso, era um fardo, era uma coisa que eu estava carregando. E aí o Senhor usou a minha mãe para fazer uma campanha. Você acredita em campanha? Você acredita em milagre? Aí eu lembro que a minha mãe falou, minha mãe me chamava de Leão, minha mãe falou, Leão, o Senhor mandou a gente fazer uma campanha, Leão, vamos juntar a família por você, pela Natália. Lembro que a minha sobrinha, filha da Ruth, tinha nascido e na hora do parto ela quebrou a bacia e ela estava com problemas também. E aí a minha mãe uniu toda a família e todo domingo a gente se reunia enquanto família para orar por mim, para orar pela Natália. O meu irmão estava com um problema também para orar pelo meu irmão, pelo Zaqueu. E ali o Senhor foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aquela dor ela foi sumindo. Gente, posso contar isso para vocês hoje, olha. Se eu fizer uma ressonância, ela vai dizer que eu tenho uma hérnia de disco L4, L5 com S1. Mas eu nunca mais tive uma crise de coluna. Nunca mais. Depois desse processo, depois dessa campanha, dessa entrega, dessa direção que o Senhor deu, nunca mais eu tive. A Natália foi operada também, está restituída. Meu irmão também, o Senhor foi cuidando. Então é isso. A família, naquele momento que você precisa, é tão gostoso você ter ali a sua família unida em volta de um propósito. Você entendeu? É dentro. A gente às vezes tem muito isso. Às vezes a gente quer procurar lá fora o que a gente já tem aqui dentro. Os nossos pais, os nossos irmãos, o nosso marido, os nossos filhos. O Senhor quer que a gente se una enquanto família. Você sabe que a coisa mais importante para Deus é a família? E hoje a família é tão atacada. Tudo que o inimigo quer é destruir a família. Porque quando o inimigo destrói um casamento, que vem uma separação, vem um divórcio, ali os filhos ficam divididos. A casa se rompe, o lar se quebra. Então, vamos nos unir, vamos orar a Deus pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos. E ali o Senhor foi me tratando e eu falei, Senhor, você me perdoa. Eu errei por querer ajudar, Senhor, e agora eu estou colhendo aquilo que eu plantei, que foi a lei da semeadura, gente. Naquele momento, eu tinha plantado coisas que lá na frente eu tinha que colher. E eu passei por aquele processo, tive que pagar as coisas, tive que me organizar, tive que vender coisas que eu tinha. O carro que eu não vendi, quando eu comecei a loja, eu tive que vender para pagar aquelas coisas, eu tive que me organizar. Então, assim, por quê? Porque eu não perguntei para o Senhor se eu podia fazer aquilo. Por quê? Quando você faz uma coisa que não é direção, mesmo que essa intenção seja uma intenção boa, você sabe o hoje, mas Deus sabe o amanhã, Deus sabe tudo. Então o Senhor, Ele permite que a gente passe por esses processos porque Ele nos ama. E Ele quer trazer pra gente maturidade. Falar assim, ó, filha, quando o bebezinho nasce, se a mãe não der o leitinho para ele, ele morre de fome, ele precisa de alguém para alimentar. Quando ele vai crescendo, precisa de alguém segurando na mão dele, porque senão ele não sabe para onde ir. Chega um momento que ele cresce, ele já dá os passos dele sozinho, mas tem que ter sempre ali uma supervisão. Agora, quando o filho é maduro, ele vai, ele prepara a comida, ele sabe o que é bom para ele, o que não é bom para ele. Ele sabe a direção, ele sabe como seguir. E é isso que o Senhor quer nos ensinar, que nós temos que ser filhos maduros. Às vezes a gente fica querendo viver sempre na fase do leitinho na boca. Mas quando a gente vive esses processos, a gente vive essas coisas, isso vai nos amadurecendo, isso vai nos fortalecendo e vai trazendo pra gente um relacionamento com Deus. E a coisa mais gostosa que tem é quando você tem um relacionamento com o Pai. Você sabe para quem falar, você sabe para quem perguntar. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, eu te diria, tudo que você for fazer, por mais que você olhe e você fala, nossa, isso aqui é muito certo. Isso aqui é uma coisa muito boa que eu estou fazendo. Tudo bem, o plano é perfeito, mas apresenta para o Pai,
porque você sabe agora, mas o pai, ele vê daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, ele vê. Tem coisas que a gente traz para a nossa vida que vai afetar gerações. Quando Deus falou para Abraão, eis que te farei de você uma grande nação, seus descendentes serão prósperos nessa terra. E o que Abraão fez? Quando a mulher dele não pôde ter filho, que ela veio e fez uma proposta para ele, ó, vai lá e faz um filho na serva. Ele aceitou. E aquilo trouxe tantos problemas. Por que ele não obedeceu? E hoje, milhares de anos depois, mais de 2000 anos depois, a gente ainda tem as consequências da atitude de Abraão. Obedecer é melhor, gente. Obedecer é melhor. Quando a gente obedece, quando a gente faz na direção do Senhor, é muito melhor. E aí eu fui passando por aquele processo todo e o Senhor foi restaurando, o Senhor foi abençoando, as coisas foram sendo resolvidas. Tiveram outros problemas? Muitos, muitos outros problemas. E os anos foram passando, veio mais um filho, né? Em 2002 eu ganhei o terceiro filho e a loja foi crescendo. Aí eu abri uma loja em Mogi das Cruzes. O Senhor me deu uma palavra, eu abri uma loja em Mogi das Cruzes. Quando eu abri a loja, eu apresentei para o Senhor o projeto, o Senhor falou, vai, eu sou com você. E em 2007 nós inauguramos a loja em Mogi das Cruzes, lá no Calçadão. E a loja era uma bênção, nisso minha irmã já tinha vindo trabalhar comigo, minha irmã ficou responsável pela loja e trabalhava lá, e o Senhor foi abençoando, o Senhor foi prosperando. Mas aí eu lembrei agora que quando eu fui abrir a minha loja em 2000, eu lembro que estava sendo inaugurado o Shopping de Suzano, que foi inaugurado em setembro de 2000. Aí eu lembro que eu fui lá ver uma loja. O rapaz que estava vendendo lá os espaços, ele me levou numa loja bonita, sabe? E ele falou assim, ó, tá vendo essa loja aqui? Essa mulher, ela gastou 100 mil reais para fazer essa loja. Aí eu lembro que eu falei para ele assim, nossa, mas a loja dela realmente é muito bonita. Eu falei, mas eu não tenho 100 mil reais, mas vamos fazer o seguinte, o senhor vai abençoar essa mulher aqui, vai abençoar essa loja e quem sabe daqui a alguns anos ela não vai para uma loja maior e eu alugo essa loja. E aí ele falou, quem sabe, né? Mas tem certeza que você não quer? Eu falei, não. Eu vi uma oportunidade lá no centro e o aluguel, eu estou tentando negociar, eu estava negociando o aluguel com a mulher, e se for lá que o senhor vai abrir a porta para mim, é lá que eu vou ficar. E o senhor foi e abençoou e eu abri a loja. Aí fui, montei a loja de Mogi. Aí lembro que um dia eu estava indo com a Ruth para essa loja de Mogi e a gente estava conversando no caminho, né? Aí a Ruth falou assim, nossa, a loja aqui é muito boa, né, Leia? Mas você já notou como a loja é úmida? Você pinta a loja, dá 3 meses, você olha embaixo, tá tudo embolorado. Leia, você acredita que o centro aqui é tão antigo que quando chove, às vezes as ratazanas saem do bueiro e querem entrar dentro da loja, a gente tem que ficar lá para os ratos não entrar dentro da loja? Falei, é verdade, né, Ruth? Aí a gente tendo aquela conversa ali, fomos, falei, aí cheguei lá, olhei a loja, era bonita, a gente orava, a gente consagrava, tudo. Passado 3 anos que eu estava com aquela loja, o pessoal do shopping me liga. Ô, Leia, a gente queria te fazer uma proposta. Você lembra que quando você veio aqui há 7 anos atrás, há quase 10 anos atrás, no ano 2000, você disse que quando a pessoa mudasse dessa loja que você tinha interesse, a pessoa vai mudar, realmente ela vai para uma loja maior. Você tem interesse? Eu falei, eu tenho interesse. Mas aí eu falei, poxa, mas vou ficar com a loja de Mogi, vou ficar com a loja de Suzano, da Portugal, e vou ficar com a loja no shopping? Aí eu falei para o Senhor, apresentei e fui buscar uma palavra. Aí o Senhor falou assim, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te abençoarei. Falei, amém, Jesus. Aí, conversando com a minha irmã, falei, olha, Ruth, apareceu uma proposta lá do shopping, vou pensar, tô orando, tô conversando com Deus, mas Deus me deu uma palavra de bênção. Vamos orar ao Senhor. Se Deus preparar um comprador para o ponto da loja de Mogi, eu vou aceitar a proposta da loja do shopping. Aí eu lembro que na mesma semana, gente, na mesma semana, a Ruth, tô lá na loja do centro, a Ruth em Mogi, a Ruth me liga, Leia,
A cunhada de uma cliente nossa, ela estava no Japão e ela voltou do Japão e ela quer montar uma loja. E ela deu uma pesquisada em tudo por aqui e ela veio aqui com a cunhada dela e a cunhada dela me perguntou se você tem interesse de passar o ponto da loja. Só que eu e a Ruth tínhamos tido aquela conversa naquela semana. Aí eu falei, Ruth, verdade? Ela falou, Lé, verdade. Aí eu falei, tá bom, pega o telefone dela que eu vou entrar em contato. Passados uns 2 dias eu não tinha entrado em contato, tava esperando, né, ter realmente uma confirmação daquilo. Falei, nossa Deus, mas foi rápido demais, Senhor. Tava esperando ter uma confirmação daquilo. A Ruth falou, Lé, a mulher tá aqui de novo, você não ligou pra ela. Falei, então tá, fala pra ela amanhã de manhã, eu vou aí, a gente conversa. Aí fui, falei, Deus, você tá nesse negócio? Eu vou falar esse valor, Senhor. Eu vou falar esse valor. Se ela aceitar esse valor, quer dizer que você está no negócio. Eu cheguei lá, a mulher falou, não, eu quero comprar a loja. Eu falei, eu quero esse valor. Ela falou, eu aceito. Eu falei, nossa Deus, a mulher aceitou o valor. Era um valor muito maior assim do que eu estava pensando em vender. Mas eu falei, não, Deus, já que você está no negócio, eu vou pedir esse valor. E a mulher aceitou. Aí lembro que eu falei assim, então eu vou tirar minhas coisas. Ela falou, não, você só tira as roupas. Eu quero comprar de você os cabideiros, o sofá que você tem, a mesinha do café, eu quero os manequins, eu quero tudo. Você só tira a roupa, porque eu vou trabalhar com outro perfil de roupa. Só isso eu quero que você tire. Aí eu falei, ô Senhor, que bênção, né? Aí fui, fechei o negócio, liguei no shopping. Aí falei pro Senhor, se o senhor tá no negócio do shopping, eu vou fazer tal proposta. Se eu fizer essa proposta e eles aceitarem, eu sei que o senhor tá nesse projeto. Aí fui lá, marquei a reunião no shopping, fui e falei, eu quero a loja do shopping. Só que como vocês que estão me convidando, eu quero isso, isso e isso. O rapaz falou assim, amanhã eu te dou a resposta. Falei, tudo bem. Aí no dia seguinte eles me ligaram. Pode mandar fazer o contrato, Leia? O shopping aceitou tudo o que você pediu. Falei, aceitou, aceitou. Falei, meu Deus do céu. Gente, no dia 20 de abril, tirei a mercadoria da loja, entreguei a chave da minha loja de Mogi. No dia 20 de abril, eu peguei a chave da loja do shopping. E inaugurei no dia 8 de maio. E aí o senhor foi trabalhando. E aí a loja da Portugal, uma bênção, a loja do shopping, uma bênção. O senhor foi trabalhando, 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 trabalhando. E ali o senhor foi abençoando aquele lugar. Só que vocês lembram quando teve aquela crise de uma gripe, que as pessoas elas não podiam, ficavam assim, os shoppings ficaram vazios por causa daquela gripe H1N1, quando ela surgiu pela primeira vez? Aquilo aconteceu lá no shopping. E aí, junto com a gripe, o shopping começou a reformar. Então, assim, o movimento ele foi indo, tinha 3 anos que eu estava lá, o contrato estava quase por vencer dos 3 anos. Fui buscar uma palavra, falei, Deus, o que está acontecendo lá na loja do shopping, Senhor? Sempre a gente vendeu tão bem, a loja sempre uma bênção. Agora a loja caiu bastante movimento, as coisas não estão, assim, a conta não está fechando, Senhor. Mas, Pai, o Senhor abriu aquela porta. Como que eu vou, Jesus, fechar uma porta que o Senhor abriu? Porque só quem pode fechar aquela porta é o Senhor. Aí eu lembro que uma funcionária minha, o irmão dela era um missionário e ele estava no Brasil bem naquela época. Aí eu falei assim, Neide, será que você falaria com o seu irmão se ele podia vir aqui para fazer uma oração aqui na loja, fazer uma oração na loja do shopping, para Deus abençoar? Você fala com ele? Ela falou, falo, Leia. Aí ele aceitou e foi. Aí quando ele chegou, a gente começou a conversar e ele falou assim para mim, Leia, você sabe que eu sou um homem de Deus e eu não posso falar uma mentira para você para te agradar. Eu não vou dizer para você que não foi Deus que abriu a porta para você no shopping. Não vou dizer isso. Mas Deus tem um recado para você. Entrega a loja do shopping porque o Senhor fechou as portas para você lá. Falei, fechou? Ele falou, fechou. O Senhor fechou as portas para você lá. Vai lá e devolve a loja. Foi Ele que abriu as portas para você lá. Mas hoje Ele disse que Ele está fechando as portas. Pode entregar a loja.
Você pensa que eu fiquei triste? Não. Aquilo me deu um alívio. Falei, Deus, verdade mesmo, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada. Porque essa loja, nesse momento, para mim, ela não está sendo uma bênção, ela está sendo um fardo. Era assim, gente, ó. Loja de shopping, vocês sabem, né? É de segunda a segunda. Aí chegava na hora, o pessoal que tinha que ir trabalhar dava algum problema, não podia ir. Quem tinha que ir? Eu. Aí chegava no final de semana, não tinha mais. Aí eu lembro que o dia que eu cheguei para minha família, para o meu marido e para os meus filhos e falei para os meus filhos que eu ia fechar a loja, sabe o que eles falaram? Graças a Deus, mãe, nós vamos ter você de volta. Porque hoje, mãe, você trabalha de segunda a segunda. Você vai trabalhar na loja do centro, você sai daqui 9 horas da manhã, você volta 10h30 da noite. De tanto que a senhora trabalha, a gente está vendo que a senhora está cansada, a gente está sentindo falta da senhora. Falei, verdade, mãe, a senhora está trabalhando muito. E aí eu entendi que o mesmo Deus que abriu a porta, ele estava fechando a porta. Porque qual é a coisa mais importante que nós temos? A nossa família. Por isso, presta bem atenção, há tempo de plantar e há tempo de colher. Quem olha a direção do vento não planta, mas também não colhe não, viu?